Olá pessoal, essa daqui é a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, para tudo, clica no link que vai estar aqui no vídeo, aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí volta aqui para você assistir a parte 2. Vamos continuar aí, eu e o canal do Gilberto e junto com o Rafael também. Vamos lá? E aí Rafael, e aí Gilberto, qual que é o tema de agora? É isso aí, vamos continuar no tema quadrinhos e religião, né? Só que agora vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos agora comentar pequenas referências, né? A gente comenta algumas coisas que a gente vê e vê se isso de fato seria alguma forma de jogar pra tentar seria como a galera gosta de falar, de ser massa de manipulação, ou se a galera acha que somente é uma mensagem subliminar, ou se aquilo ali simplesmente não é nada, ou se aquilo ali é alguma coisa que o cristão tem que ler, que não pode ler, tá? Então vamos começar assim? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Então é isso. Primeiramente, uma das coisas que a gente queria debater bastante é o Hellblazer, né? Todo mundo, hoje inclusive está na moda o Hellblazer, né? Saiu série, já saiu filme com o Keanu Reeves, né? E é um negócio muito falando de demônio, é o cara que está muito ligado ao demônio. E de fato o Hellblazer já tem aquela intenção mesmo pesada de te jogar naquilo ali, naquele mundo mais ligado pro satanismo, né? Até o nome, né? Oi? Até o nome da revista, Até o nome né? da revista, exatamente. Hellblazer, Hellboy, etc. E aí, Rafael, o que é que tu acha do... Bem, eu acho que é só liberdade criativa, ao meu ver, certo? Tá certo que se você se sente ofendido com o cunho da revista, né? Porque ele aborda muito o inferno, demônios, o diabo. Isso é muito explorado, magia, feitiçaria, tudo tem em Hellblazer. Mas eu acho que fica a liberdade religiosa, porque eu penso assim, que é o seguinte, apesar da revista existir, eu acho que o cunho dela não é de doutrinar também, acho que a gente até abordou na parte 1, ela não tem a intenção de doutrinar. Eu acho que também isso fica muito na convivência da pessoa, da educação que ela recebeu em casa, da forma que a cabeça da pessoa funciona, e eu acho que depende muito. E outra coisa, essa revista é para maiores de 18 anos, então fica aí para as pessoas observarem, os pais, os responsáveis, controlarem o seu filho, assim, terem confiança se ele deve ou não ler uma revista como essa. E tu, Alexandre, o que é que tu acha de fato? Isso aí é uma coisa que o cristão deve se afastar, deve ler com uma distância segura? Como é que tu acha de fato com relação, por exemplo, à revista do Hellblazer que a gente citou? Então, eu concordo em partes aí com o que o Rafael disse. O legal do Hellblazer é que realmente está escrito ali que é para maiores de 18 anos. Então, eu não daria assim para um pré-adolescente. Eu acho que a partir dos 14, 15 anos, eu acredito que já pode ler sim. E é claro também a educação atrás de casa, né? Se o filho do cristão foi criado ali dentro dos princípios cristãos, ele vai saber que ali muita coisa em Hellblazer, as referências orientais, referências ocultistas, são usadas num tom ficcional. Agora, o problema que eu vejo é, por exemplo, algumas crianças, saíram até notícias sobre isso, que aí leram Harry Potter e depois acabaram indo estudar Wicca, entendeu? E eram cristãs, né? Eram de famílias cristãs. Aí nesse caso, realmente, pode haver vários culpados. A família que não deu uma educação cristã correta, ou então a própria criança que exerceu sua liberdade religiosa e decidiu mudar, entendeu? Mas aí no caso de Hellblazer, eu não vejo errado pessoas... Não acho que é errado proibir, entendeu? A pessoa tem que assistir com discernimento. Ô Alexandre, tu tocou num tema bem legal, em temas bem legais, por exemplo... Posso só dar um adendo? Pode falar. Posso só dar um adendo? Eu acho que isso pode até servir de adendo até questão dos jogos. Eu acho que o problema não está na revista, não está no livro. Ela pode sim servir de influência um pouco, mas o meio como ele vive, a educação que ele recebeu em casa, a forma como o pai trata ele, a forma como o pai trata a mãe, a forma como a mãe trata o seu filho, como a mãe trata o pai, isso é muito de casa. Eu acho que não é uma revista, não é um jogo, não é um livro que vai direcionar uma criança a seguir tal caminho, entendeu? Eu acho que isso é mais a educação que a pessoa tem em casa. Ô Rafael, tá mais cristão que a gente, concordo com você. No caso aí o exemplo, os atos são mais importantes do que a teoria. Sim, mas Exatamente. Mudando um pouquinho, vocês tocaram em temas bem legais, por exemplo, na cultura oriental, que entra em massa. Por exemplo, hoje eu acho que inclusive aqui no Brasil
é mais vendido, mangás são mais vendidos do que propriamente o comics, o quadrinho americano, né? Muito mais. Eu acho que ele é muito mais acredito vendido. que seja mais também. Exato. Então, como ele é muito mais vendido, a gente vê também uma enxurrada de conceitos de religiões orientais que adentram nas nossas casas, né? E isso desde sempre, assim. Desde pequeno, quando a gente assiste Jiraiya, Jasper, por exemplo, que eu assistia, que a gente vê aquela cultura do budismo, né? Que está muito ligado ali. Aí isso é o que eu quero dizer. Vocês acham que, de fato, crianças que assistem desenhos simples aí, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, vocês acham que, de fato, essas religiões de outras culturas, esse bombardeio de informações é prejudicial à fé cristã? Ou tu acha que não, Rafael, também? Tu acha que isso não tem nada a ver e que a educação, em primeiro lugar, é o único ponto? Pra mim, eu acho que pra uma pessoa ser uma pessoa de bem na vida, eu acho que ela independe de religião, certo? Eu acho que uma pessoa, para ela ser alguém assim, para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa justa, uma pessoa de caráter, ela não precisa necessariamente da religião. A religião pode ajudar sim, mas eu acho que isso vem muito mais da educação que ele recebe em casa, como eu falei há pouco tempo. Então, se entra cultura oriental, se entra cultura de qualquer outra religião, ou de qualquer outro povo, de outro credo, eu acho que isso, pra mim, tanto faz como tanto fez. A pessoa não vai mudar nada, ao meu ver, graças a uma revista, um mangá de Dragon Ball, que ele apresenta aqui a religião budista muitas vezes. Goku, ele é inspirado, até o nome Goku, né, em mitos orientais. Até o nome, a forma física dele, né, porque ele é inspirado num mito de um homem macaco, certo? Que tem até um rabo de macaco e tudo mais, que ele é super forte e blá 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 blá. E, enfim, eu acho que isso não interfere em nada. É basicamente isso. E tu, Alexandre? Infelizmente, eu queria até concordar com o Rafael, mas dessa vez eu não posso, porque eu também gostaria de acreditar de coração que as pessoas são inteligentes, não se entregariam a certos desserviços. Por exemplo, como vocês sabem, foi criado aí no Facebook uma grande comunidade chamada Gokuísmo, em que milhares de pessoas aí... Aquilo ali é de comédia, não, é comédia até certo ponto, deixa eu explicar. Porque milhares de jovens aí que não tem o que fazer, não tem serviço, não tem trabalho, fica dentro de casa, entendeu? E ali fizeram brincadeiras, criaram um Pai Nosso do Goku, tá? E se você for ver, não é brincadeira não, porque se você vai falar de Jesus ou de qualquer coisa de cristianismo com esses jovens, eles vêm com 10 pedras pra cima da sua mão. Ou seja, eles não têm mais respeito, né, pela religião dos seus pais, o cristianismo. Se eles ofendem o cristianismo a partir dentro daquela brincadeira ali do gokuísmo, porque você vai conversar com eles pra você ver, eles te xingam, eles não sei o que, ou seja, deixou de ser uma brincadeira e se tornou uma espécie de grupo de a gente chama isso de escarnecedores, está lá no Salmo 1, não se assente na mesa dos escarnecedores, pessoas que tiram sarro de tudo e de todos, infelizmente. Uma coisa que é interessante a gente mencionar também é o seguinte, o outro lado da moeda, né? Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do quadrinho do Superman, por exemplo, do quadrinho do Anjinho da Turma da Mônica, por exemplo, né? Que são personagens assim, inspirados na religião cristã, né? Que trabalham muito essa temática cristã, e você vê que muitas pessoas, inclusive, chegam a ter rejeição por esses personagens pela inspiração deles cristã, o que me causa estranheza, porque eu vejo muita gente dizendo o seguinte: eu não posso estranhar o Goku que é inspirado no budismo, mas eu tenho que estranhar o Superman que é inspirado no cristianismo, por exemplo. Tu acha que... Mas isso funciona dos dois lados, cara. Isso funciona dos dois lados. Tem tanto gente que pode rejeitar porque acha que é inspirado na religião cristã, como pode ter gente que pode rejeitar por simplesmente não ser inspirado na religião cristã. Eu acho que isso funciona para os dois lados. Ô Rafael, tu não acha, em dados momentos, não tô generalizando, não tô falando nada disso, tá? Tu não acha que às vezes, por exemplo, acontece meio que o inverso da coisa? Por exemplo, toda vez que um cristão abre a boca para comentar, como aconteceu, por exemplo, o vídeo do Alexandre, causa um frisson enorme, como aconteceu recentemente aí na propaganda do Boticário, causa uma confusão do tamanho do mundo pela opinião cristã. E normalmente quando as pessoas têm uma opinião contrária do cristão, o cristão, quando se defende, é meio como se você cala a boca que você tem que escutar e acabou. Ou talvez também seja o seguinte, é a nossa cultura do cristão ser a maioria. Tu acha que é mais ou menos assim também? Eu acho que é o seguinte,
O problema no mundo é que existem pessoas radicais, certo? Pessoas que não sabem escutar a opinião do outro e aceitar a opinião do outro. Esse é o problema do mundo. Porque, e também tem outra coisa, depende da forma como a outra pessoa se pronuncia, ok? Se a pessoa, sendo ela religiosa ou não, ela se pronuncia de forma radical, de forma taxativa, com certeza vai gerar um frisson maior, ok? Então, se temos pessoas que abordam de forma correta, assim, respondem de forma educada, beleza. Por exemplo, esse lance do Boticário, que eu acho que a gente vai terminar fugindo muito do assunto, que é quadrinhos, eu acho que o frisson gerado por causa de uma propaganda simples, onde pessoas só aparecem se abraçando, onde a propaganda só propaga, ao meu ver, o amor, são pessoas que não têm o que fazer ao criticar isso, entendeu? Eu acho que existem muito mais coisas a serem criticadas, a serem abordadas de forma muito mais pesada do que isso, certo? E voltando um pouco sobre o assunto anterior, eu acho que fica a liberdade, o lance do gokuísmo, certo? Existe o batatismo, em que o dono de um sábado qualquer que faz tirinhas, se você gosta de quadrinhos, existe o sábado qualquer que são tirinhas, então você provavelmente deve gostar e deve conhecer. Ele criou essa religião como crítica aos fanáticos, ok? Ele criou uma religião do batatismo que é só uma piada, é só brincadeira, certo? E eu acho que também, se a gente observar o lance do gokuísmo, é aquilo que eu falei, existem pessoas radicais demais, pessoas que não conseguem aceitar a opinião alheia. Rafael, mas veja só, pessoas que não têm educação. Quando se criou o batatismo, por exemplo, a intenção era clara e era explícita. Olha aqui, o sábado qualquer a gente faz para ser uma brincadeira com todas as religiões, né? Diferentemente, por exemplo, do gokuísmo, como o Alexandre estava falando, que muitos jovens vestem aquela bandeira e vão te xingar se tu criticar aquilo ali. No sábado qualquer não, o cara faz para brincar realmente, para satirizar, é uma crítica à religião e não aos seres, e sim à religião em si, né? É diferente. Mas concluindo aí, pessoal, fala um pouquinho aí, Rafael, fala um pouco, Gilberto, se vocês acham que essa junção aí entre quadrinhos e religião, se vocês concordam, não concordam, se faz bem, se não faz bem, qual a opinião de vocês aí para concluir? Podem concluir da melhor maneira que quiserem. Olha só, como eu deixei claro no início do vídeo, na primeira parte, né? Eu sou religioso também, né? Eu acho que de fato, eu acredito também nessas coisas, em algumas coisas que se foi vinculado, que é aquela ideia de que alguns pontos são colocados porque isso é bíblico. Na Bíblia nos fala, nos ensina que pequenas coisas são colocadas pra gente de forma escondida, porque o nosso inimigo maior ele busca isso, na sutileza, em envenenar o coração das pessoas. Então, pequenas coisas assim, quadrinhos, muitas vezes são colocadas, muitas vezes sem a intenção humana, né? Eu não vou chegar a dizer assim, o nome Cavaleiro das Trevas faz referência ao demônio. Não é isso. O que eu quero dizer é, por exemplo, o seguinte: muitas coisas disso tendem a ir nos envenenando e nos fazer desrespeitar um pouco a nossa própria espiritualidade em prol de uma cultura massificada, seja no cinema, seja no quadrinho, seja nesse tipo de coisa. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: o bom cristão, né, ou o bom religioso de qualquer religião que seja, ou até o ateu, ele tem que ter a distância segura do que ele está lendo. Ele tem que pegar um gibi e dizer: isso aqui é um quadrinho, isso aqui é um mangá, eu não vou passar daqui, eu não vou fazer gokuísmo, eu não vou também, sei lá, me converter à religião evangélica porque o quadrinho evangélico diz que é assim, né? Então eu acho que é bem isso. Eu acho que vale a pena ter essa temática, vale demais essa discussão, é muito interessante esse tema nos quadrinhos, mas ao mesmo tempo o leitor tem que criar a consciência crítica, e apesar de ter muita gente burra que está se massificando nas mídias em gerais, eu acho que é bom que as pessoas criem a sensação crítica, porque Jesus está em todos os lugares, mas o mal também está em todos os lugares. E aí, Rafael? Ao meu ver, sobre se deve ou não ter religião em quadrinhos, eu acho que tem a liberdade para ter o que for,
em qualquer mídia, certo? Tanto ela cristã, como ela é oriental, ou ela é africana, não importa qual seja a religião ou o credo, tem que ter, certo? A pessoa tem que ter liberdade para isso. E outra coisa que eu queria abordar é que é o seguinte, eu acho que qualquer credo, qualquer assunto, qualquer coisa que exista no mundo, ele é passivo de crítica, certo? Eu acho que nós temos que respeitar as pessoas até o ponto que elas merecem, certo? Todo mundo tem que ser respeitado, mas eu não acho que ideias elas têm a obrigação de serem respeitadas, ok? Eu acho que a religião, ou sei lá, a política, ou qualquer outro assunto, ele é passivo de crítica, porque tudo que nos incomoda, se incomoda você, se incomoda a mim, se incomoda o Gilberto, o Alexandre, não importa. Se te incomoda, você tem o direito de externar esse incômodo e tentar achar uma forma melhor disso tudo funcionar, ok? Então é isso que eu vejo, todo mundo tem a liberdade, e todo mundo tem que se respeitar. É isso. Eu concordo aí com os dois, terminando aí a minha participação. Eu digo que sim, sou a favor da liberdade de expressão, só que a partir do momento as pessoas não devem discutir pessoas, atacar pessoas, as pessoas devem discutir ideias, né? Trazer novas ideias, confrontar ideias. Só que a maioria das pessoas hoje em dia tem essa espécie de intolerância que, ao invés de discutir a ideia, passa a atacar as pessoas. Isso a gente vê muito isso na internet, né? E também concordo aí que, no caso do cristão, ele tem que ler tudo com discernimento, não deixar afetar a fé, né? E é isso daí, pessoal, é um resumo, isso aí basicamente é um resumo de tudo que eu já tinha falado, já tinha exposto lá nos meus vídeos. Eu gostei muito de participar aí do Hangout de vocês, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, Gilberto, Rafael. Nós te agradecemos, cara. Muito obrigado também por participar do programa aqui do Crossover. Também está no seu canal. Muito obrigado mesmo por gerar toda essa conversa aqui, que foi muito legal mesmo. Cara, eu acho que um dos melhores programas que a gente, das melhores discussões aqui, talvez passasse 2 anos a gente comentando aqui. Foi muito legal também participar do teu canal, um canal que a gente sempre assistiu bastante, e também muito bom te receber aqui pelo Quadriologia. Aproveitando rapidinho para fazer um jabazinho, encadernado do Loki tá aqui na minha mão, tem um outro lá dos Vingadores, os dois estão no sorteio do nosso canal, então segue o nosso canal. Irmão, tá ligado que isso vai sair no vídeo do cara, velho. Tá fazendo sorteio aí no canal agora? Segue a gente, aproveita o jabá. É isso aí. Obrigado de coração por estar no nosso programa e por abrir as portas do teu canal pra gente, cara. Tá ok, pessoal. Até mais. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Valeu.